Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e hoje nós vamos inaugurar um novo quadro no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, intitulado Isso é Crime? Bom, para inaugurar o nosso quadro de hoje, nós vamos fazer uma explicação relativa a um caso que tem acontecido bastante nesse tempo de pandemia no Brasil. Nós estamos em junho de 2020 e desde o final do mês de março, começo do mês de abril, o governo federal começou a pagar uma espécie de benefício, um auxílio, durante a época da pandemia da Covid no Brasil. Esse auxílio, que tem um caráter de auxílio emergencial, é um auxílio financeiro mensal, da ordem de R$ 600, que é destinado a algumas pessoas que estão passando por uma especial carência econômica nesse momento de pandemia. Então, são pessoas desempregadas, são trabalhadores autônomos e são pessoas que tenham tido uma renda não superior a cerca de R$ 28 mil anuais durante o ano de 2018. Então, são características muito especiais que fazem com que esse auxílio possa ser pago a uma pessoa durante esse período da pandemia da Covid-19. Bom, o fato é que nos últimos tempos, sobretudo a partir do final do mês de maio, começou a se ter alguma notícia no Brasil de pessoas que receberam esse auxílio emergencial do governo federal, embora não tenham as características dos destinatários desse auxílio, não precisem dele, porque ele se destina, como a gente falou, a pessoas especialmente carentes nesse momento de pandemia, que precisam dessa ajuda financeira para se sustentar, já que há também uma implicação econômica direta na redução das atividades durante o período de emergência sanitária. Essas pessoas que recebem auxílio emergencial de forma equivocada, elas cometem algum crime? Será que ficar com esse auxílio, se apropriar desse auxílio, quem não é destinatário do mesmo, não supre as características que a gente acabou de elencar, comete algum crime? Bom, existem duas possibilidades aí de apuração desse fato. Primeiro é que, havendo algum tipo de fraude no preenchimento do cadastro, para que um determinado indivíduo se passe por alguém que merece receber o auxílio emergencial do governo federal, esse elemento fraude, ou seja, colocar ali no preenchimento desse cadastro dados que não correspondem à realidade, vai levar a tipificação desse comportamento para um crime contra o patrimônio que está lá no Código Penal brasileiro e que é o estelionato, artigo 171 do nosso Código Penal de 1940. Então, o estelionato ele tem dois pressupostos típicos muito importantes. Primeiro é a fraude. A fraude faz com que a pessoa perceba algum tipo de vantagem econômica. E o segundo é justamente esse, que haja efetivamente a percepção, a obtenção de um proveito patrimonial. Então, estelionato é fraude e proveito econômico ou patrimonial. Artigo 171 do Código Penal. Então, se houve realmente um dolo, uma vontade, uma consciência de fraudar o cadastro, dizendo-se merecedor do auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19, nós vamos ter o crime de estelionato. Caso a pessoa não chegue a perceber, ou seja, a receber efetivamente esse auxílio, será uma tentativa de estelionato com redução necessária da pena, com base no artigo 14 da parte geral. Mas será, sim, estelionato, ainda que tentado, porque a pessoa já empregou a fraude e só não recebeu o proveito, já que é um crime de resultado e sem a percepção da vantagem econômica o crime não se consuma. Bom, por outro lado, nós temos também o caso de pessoas que receberam, por equívoco, este auxílio nas suas contas bancárias e ficaram com ele. Não empregaram nenhum tipo de fraude para poder receber o auxílio, mas acabaram recebendo por algum equívoco do próprio governo e ficaram com ele. Se essas pessoas se dão conta de que receberam esse auxílio nas suas contas bancárias da Caixa Econômica Federal e, conscientes disso, não o devolvem, se apropriam dele, aí o delito muda de figura. Claro que não tem a gravidade de um estelionato. O estelionato ele tem penas de 1 a 5 anos de reclusão e multa. É um crime patrimonial relativamente grave. Nesse segundo caso, em que não houve emprego de uma fraude para receber o auxílio, mas acabou se recebendo por algum tipo de equívoco do próprio governo, nesse caso a gente tem a seguinte situação. O governo pode, através dos dados que detém, imaginar que aquela pessoa não tem renda ou é um trabalhador autônomo, se encontra desempregado, e pagar o auxílio, como tem-se notícia, por exemplo, de filhos de pessoas que não são carentes, que pagam impostos de renda e que têm esses filhos maiores ainda como seus dependentes. Essas pessoas, como não trabalham,
tem-se a notícia de que receberam o auxílio emergencial, embora sejam dependentes de pessoas que sim, que têm renda. Por outro lado, também alguns funcionários públicos que evidentemente não têm essa carência econômica no tempo da pandemia, não é? Já que são estáveis por razão de concurso público, alguns funcionários públicos, sobretudo municipais, acabaram tendo o ingresso do auxílio emergencial em suas contas bancárias, por equívoco do próprio governo. Nesse caso, se a pessoa se apropria, nós podemos imaginar, bom, não vai ser nem o estelionato, também o furto, não é? Porque o furto pressupõe a subtração, eu tiro algo de alguém. Mas entra no terreno da apropriação. O apropriar-se é ficar com algo, é terminar de ficar, é assenhorar-se de algo que já está comigo e não devolvê-lo. Não é propriamente a apropriação indébita do artigo 68 do Código Penal, ok? É especificamente uma apropriação privilegiada que vem logo depois no artigo 169 do Código Penal, que é a apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Então, isso é crime? Sim, isso é crime. Já não de estelionato, mas de apropriação de coisa havida por erro. O erro aí é um erro humano. Alguém errou e fez com que esse dinheiro fosse para minha conta. Pode ser, por exemplo, receber troco errado, receber uma mercadoria em casa que não se destina a mim e ficar com ela, apropriar-me dela. Então, o artigo 169 traz a situação de quem, sabendo que houve um erro de terceiro, fica com o dinheiro na sua conta bancária, que é o caso do auxílio emergencial, ou por outra razão fortuita, um desastre, acaba recebendo um bem na sua propriedade e se a senhora dele como se próprio fosse, né? Vamos imaginar um desabamento, uma ventania que traz um bem de um vizinho para dentro da minha casa e eu imagino que isso não seja equivocado e eu fico com esse bem que veio por força da natureza para mim. Então, o erro, caso fortuito e a força da natureza podem fazer com que objetos, com que patrimônio venha ao meu domínio, mas eu não posso me assenhorar dele. Porque a partir do momento que eu tenho consciência de que isso aconteceu e vontade de ficar com esses objetos, eu cometo, então, o delito do artigo 169 do Código Penal, a chamada apropriação de coisa havida por erro. Tem uma pena bastante inferior à do estelionato, de 1 mês a 1 ano de detenção, e não tem a gravidade do estelionato justamente porque não houve o emprego de fraude, não houve ali justamente um elemento fundamental do estelionato, que é essa falsidade propositadamente empregada para enganar alguém. O que fazer nesses casos? Bom, o delito do 169 prevê que, percebendo esse tipo de benefício patrimonial equivocado devido a um erro ou alguma força da natureza, eu devo devolvê-lo. E o delito, então, ele vai se consumar perfeitamente quando, passado um determinado prazo, eu não devolvo à pessoa competente, à autoridade competente, nesse caso é o governo federal. Então, o governo tem, inclusive, emitido guias de recolhimento para que essas pessoas façam o pagamento no valor de R$600 do auxílio que foi percebido equivocadamente, ok? Lembrando que o estelionato tem uma causa de aumento de pena, o artigo 171, lá no parágrafo 3º, quando se trata de bens públicos, né? Da União, Estado e municípios, ou então de alguma entidade assistencial ou de economia popular. Então, a pena vai ser agravada no estelionato, caso a pessoa tenha empregado fraude para ficar com um bem que é dinheiro público da União. Já no crime de apropriação de coisa havida por erro, a gente não tem esse mesmo aumento, e é o que acontece quando qualquer objeto vem a mim de forma natural e eu me aproprio dele. Inclusive, existe lá no inciso 2º do artigo 169, só para diferenciar, o delito de apropriação de coisa achada, que é quando eu encontro um objeto pela rua, isso é muito comum, né? Dinheiro, bem, uma joia, um celular, uma carteira, e não restituo ao seu proprietário, não sabendo quem é, eu levo até a delegacia de polícia, eu levo até a autoridade, é o que prevê o código, é necessário restituir dentro de um determinado prazo esse objeto à autoridade, porque ali, na polícia, por exemplo, feito o BO, por isso que é muito importante fazer o BO dessas ocorrências, né, de perda, o extravio de algum bem material, porque ali a autoridade policial pode fazer o cruzamento desses dados, identificar que alguém perdeu um bem de valor, um celular, uma carteira, e a outra pessoa que levou até a delegacia o encontrou, e assim é possível restituí-lo à vítima, ok? Então, este delito de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito, coisa da natureza, ainda contempla a apropriação de coisa achada, que vem a mim de uma maneira não querida por mim, mas que meu dolo vai aparecer justamente quando eu quero apropriar-me dela, ok? Então, comete sim crime quem fica com esse benefício, com esse auxílio emergencial da Covid-19
dolosamente, sabendo-se não merecedor dela e não restituindo às pessoas competentes, no caso, ao governo federal. Muito obrigada por hoje é só e até a próxima com o nosso quadro Isso é Crime.